E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um termo que talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabe ao certo o que ele significa. Qual que é o significado, então, do termo pressão alta? Então, esse termo que a gente fala pressão alta, né, geralmente é um termo que assusta um pouco, né? Então, você ouve lá, olha, fulano foi no médico e ele falou que tá com a pressão alta. Ai, nossa, fui no médico e disse que a pressão tá alta. Meu Deus do céu, tenho que me preocupar, né? Então, esse termo, o que será que significa essa pressão alta? É interessante que a gente entenda o significado do termo e esse entendimento faz com que a gente tenha um comportamento que vai ajudar a gente a regular ou entender o que está acontecendo e saber como agir numa próxima situação, né? Ou quando essa pressão estiver alta, tá? Esse termo também é chamado de hipertensão arterial. Então, a pressão alta você também pode encontrar como termo hipertensão, indivíduos hipertensos, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Vejam que é hipertensão arterial, vamos entender por quê. Então, o que significa esse termo hipertensão arterial ou pressão alta? Ele se refere, então, ao aumento anormal e por um longo período da pressão que o sangue faz dentro das artérias para poder circular pelo corpo. Então, vamos entender um pouquinho o que significa primeiro o termo pressão, não pressão alta, pressão. Se a gente for lá para a física, e olha, física é importante, né? Lá na física a gente estuda uma fórmula para pressão. Pressão é a força sobre a área, P é igual a F dividido por A. Então, a pressão é a força que alguma coisa exerce sobre determinada área. E lá na física a gente calcula a pressão dos fluidos, dos materiais e tudo mais. Mas não muda muito quando a gente pensa na biologia e no funcionamento do corpo humano. A pressão é a força com que o sangue está circulando dentro de um determinado local, uma determinada área, que no caso é a área das nossas artérias. Quando a gente estuda pressão e estuda os vasos sanguíneos, nós temos aí a formação das veias, das artérias e dos capilares sanguíneos, que são os tipos de vasos que nós temos no nosso corpo. A diferença aí básica, né, uma das diferenças básicas, temos várias, né, pensando em histologia, composição, mas uma das diferenças assim bem marcantes que nós temos entre a artéria e veia, que são um dos nossos aí, principais vasos sanguíneos, é que a artéria carrega um sangue que exerce pressão. Então, sabe aquela história quando você faz um machucado, lá vê o filme que está jorrando sangue? É um machucado de artéria, tá? Você feriu uma artéria e por isso o sangue jorra, porque o sangue tem pressão. Eu gosto muito de usar o exemplo da mangueira do bombeiro, né? Se você não tiver ali uma destreza para segurar aquela mangueira durante um incêndio, alguma coisa, a mangueira te carrega, porque ela tem muita pressão. Então, a água naquela mangueira exerce uma pressão em volta ali, né, daquele cano, daquela região, para que ela possa sair com força e apagar o fogo. É a mesma coisa que acontece nas nossas artérias. A artéria é um vaso sanguíneo calibroso, muito larga, grande, espessa, bastante tecido ali endotelial, para fazer com que ela resista, né, não se rompa toda, enquanto o nosso sangue está circulando ali dentro. E o sangue na artéria, ele circula com muita pressão. E agora, o sangue de veias é bem diferente da artéria. As veias não são vasos que carregam sangue com pressão. As veias são sangues que circulam ali quando você faz um machucadinho que pega alguma veia ou uma espinha que você espreme, né? Acaba escorrendo sangue, mas não jorrando sangue, porque não tem pressão, tá? E quem é que direciona essa pressão? É o momento em que o nosso coração, que é uma bomba, o coração então é uma bomba, ele bombeia o sangue, né? Tanto o sangue que chega para dentro do coração como o sangue que sai. E essa bomba faz com que esse sangue
passe ali pelas artérias com bastante força, né? E com bastante velocidade. Por isso que quando a gente então fala de pressão arterial, é porque as artérias são vasos sanguíneos que têm pressão. As veias não têm, então você não vai falar de pressão de veia, pressão de artéria, ok? E quando essa força que o sangue está exercendo para passar por dentro do vaso, ela é muito aumentada, diz então que a pessoa está com pressão alta. E a pressão alta, ela pode causar alguns problemas para essa pessoa. Na verdade, nós devemos pensar primeiro por que essa pressão está aumentada. Da onde está vindo esse problema, essa força que o sangue está fazendo para circular dentro das artérias. Pode ser um problema do próprio coração, que não está sendo eficiente, né, em circular esse sangue. Pode ser um problema das artérias, do vaso sanguíneo em si, que está tendo dificuldade por algum tipo de trombo, de calcificação, alguma coisa ali dentro, vamos dizer, que está entupindo esse vaso e ele está fazendo muita força para poder passar esse sangue. E por que as pessoas se preocupam tanto com essa questão, né, da hipertensão? Porque ela vai causar problemas para o nosso corpo, problemas graves. Quando eu não tenho o sangue circulando de forma correta, quando a pressão arterial não está dentro do seu limite normal, já vamos falar aí, né, os valores de referência, isso pode fazer com que o sangue não chegue ao local adequado. Nós podemos ter uma má irrigação de determinadas regiões do corpo, inclusive do coração. Podemos ter um aumento aí da musculatura cardíaca por causa dessa força, ou podemos ter até uma insuficiência cardíaca por causa dessa questão da pressão arterial. E essa pressão alterada pode envolver vários órgãos, como por exemplo o rim, né, o fígado. E o problema principal é por quê? Porque a artéria é um vaso que carrega um sangue rico em oxigênio. E esse oxigênio faltante em determinadas partes do corpo vai fazer que esses determinados órgãos, principalmente pensando em coração, né, as artérias do coração, que a gente chama de coronárias, não sejam irrigadas de forma suficiente, podendo causar esses danos que a gente comentou. Mas como que a gente faz para saber a nossa pressão arterial? Existe um aparelho, né, que a gente vai medir a pressão, né, aferir a nossa pressão. Ele é chamado de esfigmomanômetro, que você já deve ter visto quando você vai fazer uma consulta de rotina no posto ou mesmo na farmácia. E esse aparelho, ele faz o controle dos nossos batimentos cardíacos. Então, o movimento que o coração faz ali para contrair, né, o início ali da contração, a gente chama de sístole. E quando ele relaxa para que esse sangue possa, né, se movimentar, é chamado de diástole. Então, temos a sístole e a diástole. E o coração bate, né, os átrios e os ventrículos ali alternando entre sístole e diástole. E é justamente esse batimento, esse movimento de sístole e diástole que você afere quando você está lá medindo a pressão, né? E esses valores, eles têm uma referência em milímetros de mercúrio. Então, a unidade de medida que a gente tem para a pressão é milímetros de mercúrio. E hoje, um dos valores mais adequados, aí, mais considerados para pressão arterial seria aí 14 milímetros de mercúrio, 12 milímetros de mercúrio por 8. Até 13 por 8 já existem alguns órgãos de referência que consideram bacana. E já tem alguns outros órgãos, como por exemplo a Academia Americana de Cardiologia, que já quer baixar esse 12 para até 10, 11 por 8. Então 12 por 8, né, na questão dos milímetros de mercúrio, seria uma referência bacana aí para a pressão arterial. Só que quando a gente já tem 14, 15, 18, né, na pressão sistólica, e no valor de baixo ali a diastólica 10, 12, isso já pode ser gravíssimo para o funcionamento do corpo. Só que a sua pressão ela se altera durante o dia, tá? Esse valor não é fixo para sempre, toda hora, e você também não precisa ficar aferindo toda hora. Mas quando você está deitado sem fazer movimento, a pressão geralmente é menor. Quando você está movimentando durante uma atividade física, vai exigir um pequeno sacrifício aí para esse sangue ser circulado e automaticamente a pressão dá uma variada. E geralmente, pessoal, não existem sintomas para a hipertensão arterial.
As pessoas dizem que pode sentir uma dor de cabeça ou algo do tipo, mas não é bem assim que funciona. E às vezes é a própria dor de cabeça que gera uma pressão alta, não o contrário. É a pressão alta que vai gerar esses sintomas. Então, é muito importante que você preste atenção aos sintomas da sua família, porque se na sua família existem casos de hipertensão arterial, é bem indicativo, é bem provável que você tenha mais chances desse problema se desenvolver. Então é bom você procurar um médico, consultar um cardiologista com frequência, fazer exames de rotina, sempre cuidar da sua saúde, verificando o seu hemograma, o seu lipidograma, para saber como está a concentração de lipídios no seu sangue. Outra coisa que você pode fazer também é ter hábitos de vida saudáveis. Não é porque a pressão vai se elevar um pouquinho quando você faz atividade física que isso seja ruim. Não, isso é algo que treina o seu coração e faz com que ele, como um músculo, funcione de forma adequada, permitindo que todo o seu corpo seja irrigado de forma bacana. Então, atividade física, hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, baixa em açúcares, frituras, vai fazer com que o seu coração e a sua circulação funcionem de forma nota 10. E lembrando também que a gente, quando tem esses sintomas de pressão alta, a gente deve evitar uma alimentação rica em sódio, porque o sódio é um mineral que vai em excesso, ok? Não é para deixar sem sódio. Sem sódio você morre. O problema é o excesso do sódio. Então você vai comer na concentração adequada. Isso vai fazer com que o seu corpo funcione de forma bacana. Então sempre regular a concentração de sódio na sua alimentação e beber muita água. Não tem segredo, né, gente? O segredo é colocar em prática todas essas coisas para fazer com que o seu coração e as suas artérias lindas, a sua maquinaria perfeita funcione da forma mais adequada possível, ok? Você não coloca combustível aí misturado, batizado com água no seu carro, por que você não cuidaria então do seu coração, que é a máquina da sua vida, né? Então se cuida da sua saúde, da sua alimentação, da quantidade de água que você toma, porque você já sabe. Biologia não é só para você decorar todas essas coisas que eu acabei de falar e passar no vestibular, fazer medicina. Como você acabou de aprender nesse vídeo, biologia é para a sua vida.